Então vamos falar aqui sobre uns conceitos muito básicos, tá? Como eu falei, nós não vamos aprofundar o assunto nessa aula agora, porque a nossa intenção aqui ela é simplesmente trazer uma pincelada para as pessoas que estão iniciando, que estão começando, né? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre decibel. Decibel é uma unidade logarítmica que indica a proporção de uma quantidade física, geralmente energia ou intensidade, em relação a um nível de referência específico. Bom, pode ter ficado um pouco confuso para quem está começando, mas decibel ele é uma unidade de proporção, né? E essa proporção é com relação a alguma referência. Quem nunca ouviu falar, né, dos decibéis aí de volume, não, tantos decibéis podem machucar o ouvido, uma exposição de tanto tempo a tantos decibéis pode fazer a pessoa ficar surda. Então, basicamente, nós vamos falar sobre decibel aqui em dB, né, a abreviação de decibel, dBSPL, que vai falar de pressão sonora, ou seja, volume, tá? Então, o que os irmãos precisam saber do básico aqui é que decibel, no nosso caso específico, está ligado a volume, ok? Frequência, né? Frequência de som é o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. Quanto mais baixa a frequência, mais grave o som, e quanto mais alto, mais agudo o som. O que vocês precisam saber sobre frequência no momento é que frequência, que é esse movimento, né, da onda sonora, para nós, no que diz respeito ao som, vai estar muito ligado à equalização. Tá? O que vocês precisam saber é isso. Resumindo, a gente vai estar falando de agudo, médio e grave, tá? De forma bem simples, para que os irmãos possam entender. Nós não vamos, como falamos, aprofundar nisso agora, isso vai ficar para um outro momento, onde nós vamos falar de ondas, de frequência, enfim, de tudo isso. Mas o que os irmãos precisam saber agora sobre a frequência é que ela está ligada a agudo, médio e grave, ou seja, a faixa de frequência ali que nós vamos regular o som da nossa igreja. Sobre impedância, né? A impedância é uma unidade de medida de resistência exercida pelo circuito no sinal enviado e é medida em ohms, né? O que a gente precisa saber sobre impedância também no momento é que, né, impedância ela é uma resistência exercida pelo circuito e isso está muito ligado aos nossos equipamentos, que vão ser principalmente, a gente vai falar em impedância quando a gente fala de mesa de som e de amplificador. Existe uma coisa chamada casamento de impedância que deve ser obedecida. Nós não vamos aprofundar isso agora, nós vamos falar disso numa próxima aula dedicada especificamente à impedância. Mas o que os irmãos precisam saber é que esse nomezinho é importante, tá? Sempre que você for ligar um equipamento, um alto-falante, num amplificador, você tem que prestar atenção nessa impedância. Daí nós temos os manuais que explicam qual a impedância correta, qual a forma de ligação, e os irmãos vão estar sabendo como fazer isso aí, ok? Então vamos lá. PA é muito conhecido, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, não, o PA está alto, o PA está baixo, né? E PA é o sistema de direcionamento do som principal, né? Aquele som que sai da mesa de som e que é direcionado ao nosso público-alvo, que no caso é a igreja, né? Daí até a abreviação, né? PA de Public Address, ou seja, endereçamento ao público, né? A quem é endereçado o nosso som. Então, no nosso caso, o PA é o som da igreja, é o som da nave, né? Aquele som que está indo para os ouvintes lá do templo. Monitor já é um sistema de direcionamento de som secundário, também conhecido como retorno. Então, enquanto o PA está jogando som para a igreja, o monitor ou retorno é o som que vai ali para os instrumentos, para eles poderem se ouvir, às vezes para o grupo de louvor ou para o pregador, enfim. Então, o monitor é para quê? É para que as pessoas possam monitorar o seu som, o seu próprio som. Saída master são as saídas LR esquerda e direita da mesa de som e dedicadas ou direcionadas ao PA. Esse conceito de saída master também a gente vai ver quando a gente falar um pouquinho de equipamento, que normalmente essa saída master é a saída que ela é direcionada para o PA. Então nós temos ali os dois canais, né, um esquerdo e um direito, e esses canais eles são direcionados para o nosso público. Saída auxiliar são saídas extras, né, da nossa mesa de som. Algumas têm, outras não têm. Mas essas saídas auxiliares elas nos ajudam muito, porque elas normalmente são dedicadas ao monitor, ao monitoramento, né?
Ou seja, se você tem a saída LR, né, a saída master ali que joga para a igreja, você precisa ter uma outra saída para que você tenha controles independentes dos monitores. Daí é a saída auxiliar. Então, eu estou jogando um som para a igreja com determinado volume, que a igreja possa ouvir, e na saída auxiliar eu vou poder escolher outra regulagem, outro volume, da forma que eu vou estar direcionando ali para as pessoas que precisam se ouvir. Kit básico de sonorização, né? Assim, a gente consegue fazer sonorização com algumas coisas bem básicas. Hoje existe uma gama de equipamentos muito grande, nós estamos aí na era digital, existem equipamentos digitais, mas nós podemos fazer som com coisas bem básicas, que é o que nós colocamos aqui. Se nós tivermos um microfone, um cabo, né, ligando esse microfone a uma mesa de som ou mixer, esse mixer ligado ou a uma caixa amplificada ou a um amplificador e depois a uma caixa de som. Pronto, nós temos já um kit básico com entrada, processamento e saída do som para que a gente possa fazer a nossa sonorização. Vou falar rapidamente do fluxo de sinal, né? Nós já pincelamos isso aí lá atrás. O sinal ele vem pela entrada, que normalmente é o microfone ou os instrumentos. Ele é processado, então esse sinal ele é processado aqui, né, a parte do processamento, que é composta aqui pela mesa de som, equipamentos auxiliares à mesa de som, você pode ter um compressor, você pode ter uma máquina de efeitos, você pode ter um equalizador gráfico, enfim, esse sinal ele vai ser processado e depois esse sinal ele vai para a saída. Então é entrada, processamento e saída. Isso aqui é o fluxo básico de sinal que nós temos.